De hoje é o deputado estadual Antônio Anibele Neto. O deputado Anibele Neto é o presidente do MDB do Paraná. Ele exerce seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, onde é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O deputado Anibele Neto é o líder do bloco parlamentar do MDB e do DEM. Anibele Neto é médico veterinário e advogado. E o nosso entrevistado de hoje, ele assumiu a presidência do MDB no Paraná no início deste mês, ao vencer a chapa liderada por Roberto Requião. Vamos então conversar com o deputado Anibele Neto. Alô, deputado, bom dia. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por recebê-lo aqui no nosso Rede Notícias. Com vocês, obrigado pela oportunidade. Deputado, eu gostaria de saber, agora que o senhor assumiu a direção do MDB no Paraná, que rumos o senhor pretende dar para o partido, deputado Anibele Neto? Veja, quando existe uma eleição de um diretório, depois, para se representar o diretório, existe a executiva. Mas não podemos esquecer que o diretório é o órgão superior do partido. E dentro da executiva existem vários cargos. Um deles é o presidente. No caso, com muito orgulho, com muita satisfação, mas com muita responsabilidade, nós fomos para um enfrentamento interno do partido e fomos vencedores na convenção do dia 31 de julho. Existe uma executiva e o compromisso que nós assumimos, e tenho a convicção que isso foi muito importante, até para que nós pudéssemos ser referendados por 76% dos delegados municipais, foi conversar com a base, discutir e ver qual é o melhor caminho que nós iremos tomar no ano que vem. O Requião, ele tentou adiantar um processo. Quem conhece a política partidária, quem sabe a realidade de um partido, sabe que a cada momento o passo deve ser um de cada vez. E nós estávamos discutindo na convenção do dia 31 de julho qual era a pessoa que teria condições, vontade, garra, não tinha preguiça de rodar os quatro cantos no estado, de fazer reuniões, de prestigiar os companheiros dos grandes, dos médios e dos pequenos municípios, e nós tivemos, com muita alegria, uma vitória fantástica. Então, assim, o que vai acontecer com o MDB? O MDB vai decidir o ano que vem. Eu, na verdade, sou um dos atores desse processo. Eu vou provocar não só a executiva e depois o diretório, e acima do diretório, os delegados à convenção, lá na frente. Qual é o destino? Nesse momento, nós temos que fazer partido, nós temos que rodar o Paraná, trazer lideranças. O MDB, nas eleições municipais, elegeu 405 vereadores, e só nesse material humano nós temos condições de encontrar muitos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, muitos deles sem uma perspectiva concreta de vitória, mas num projeto, de repente, de ser candidato a prefeito na próxima eleição. Esse é o momento de se construir partido. O que vai acontecer lá na frente tem uma série de fatores. Nós estamos aí vivendo, e hoje começará a tramitar começará a ser votado na Assembleia a questão da delegação das rodovias. Nós temos o governador tem um problema muito sério, que é essa questão do pedágio, que o pedágio do Paraná foi o pior do Brasil, o pior do mundo, e ele tem que resolver. Então, assim, são várias situações que vão ter que acontecer. Tem a questão dos servidores, que merecem uma reposição, um reajuste. Todas essas bandeiras que a gente sempre defendeu, elas têm que ser resolvidas. E lá na frente, o que nós entendermos que seja mais salutar para que o MDB cresça, nós vamos fazer. Estamos conversando ao vivo com o deputado Anibele Neto, presidente do PMDB no Paraná, deputado estadual por 3 legislaturas. Deputado, foi falado antes da eleição, né, foi até criticado, que o MDB não estaria muito bem organizado nos municípios paranaenses. Qual é a realidade do partido? O que falta fazer? O que o senhor pretende, o senhor e a cúpula do partido, é claro, pretendem desenvolver antes do ano que vem para que o partido se fortaleça ainda mais, deputado? Veja, Claudino, é importante para que você diga do futuro, você não esqueça o passado. Eu fui vice-presidente do Roberto Requião
e no mandato seguinte fui vice-presidente do João Arruda. Portanto, e desde 2006 eu participo da executiva estadual. Então, eu acho que a gente se preparou muito para estar nesse lugar. Então, assim, antigamente o MDB tinha, na época do Requião, existiam 11 funcionários no partido. Na época do João, existia um funcionário que fazia a função dos 11. Nós temos, como todo partido que recebe dinheiro público, prestar contas. O partido ele veio acumulando dívidas em virtude de multas que foram recebidas e que foram pagas com dinheiro do fundo eleitoral. Isso criou uma série de problemas internos do partido que nós estamos tentando, e não é de hoje, superar. Portanto, nós temos essa realidade, sabemos do que aconteceu no passado e tivemos que vender a sede do partido, porque existiam dívidas que poderiam ser a qualquer momento julgadas e pegar em garantia a sede do partido. Então, nós estamos num outro momento, e esse outro momento tem que ser feito de forma responsável, olhando no olho, falando a verdade, sem iludir. A pessoa que cria muita expectativa, chega lá na frente e não consegue cumprir. Aprendi com meu pai, a maior malandragem é ser honesto, é jogar limpo. E é isso que nós estamos tentando fazer, jogando limpo e falando a nossa realidade, para que possamos sim avançar, evoluir gradativamente. São 8h45, estamos conversando ao vivo com o deputado Anibele Neto, ele que é o presidente do MDB no Paraná. Deputado, chegando muitas perguntas aqui, né? Programa ao vivo, o senhor sabe como é que é. Uma delas, qual é a posição do MDB com relação ao pedágio no Paraná? Porque o que foi anunciado até agora? A partir de dezembro, as cancelas abertas nas rodovias estaduais, até que a situação se normalize. O senhor já falou, inclusive, no início da nossa entrevista, que é um pepino, né, com perdão da palavra, resolver esse problema que é a cargo do governador Ratinho Júnior. Mas como o MDB ele vê a questão do pedágio aqui no Paraná, deputado? Veja, Claudino, primeiro eu quero até complementar a tua pergunta anterior, né, que foi falado que o MDB não estava organizado na maioria dos municípios. Isso não é verdade. Sobre a gestão do João Arruda, nós metemos o dedo na ferida nos grandes municípios e Paranaguá é um deles, como Paranaguá, como Guarapuava, como Maringá, como Londrina, como Foz do Iguaçu. Nós mexemos e tiramos aqueles amigos que muitas vezes usavam o partido para que pudéssemos colocar pessoas que quisessem fazer a construção do MDB. E nós conseguimos, tanto é que nas eleições, Maringá, por exemplo, que fazia muitos anos que não havia um vereador, hoje nós temos um vice-prefeito, nós temos um vereador, nós temos um pré-candidato a deputado federal e um estadual, portanto, nós movimentamos. Foz do Iguaçu, a vereadora mais votada é do MDB. Guarapuava, depois de alguns anos, voltou a ter um vereador. Aí você vai falar, nossa, um vereador? Pois é. Mas hoje a realidade, você tem que se jogar limpo, como eu disse, e crescer gradativamente. Quanto à questão do pedágio, o pedágio, como eu disse, sangrou a economia paranaense durante esses últimos 24 anos. Não podemos esquecer que o Jaime Lerner, para ganhar a eleição, baixou unilateralmente 50% do pedágio. Isso acarretou uma série de ações que fizeram com que a maioria das obras, das mais importantes, ficasse para o final do pedágio. Portanto, agora é uma nova realidade. Infelizmente, a estrutura estatal, a máquina administrativa, ela hoje não tem mais condições de suprir as necessidades nos quesitos saúde, segurança, infraestrutura, habitação, etc. e etc. Portanto, as pesquisas dizem que é melhor ter um pedágio e que tenha uma estrada em boas condições do que uma estrada arrebentada, estourada, que causa uma série de prejuízos, não só para os caminhoneiros, mas para todas as pessoas que utilizam as estradas. Então, assim, é algo que já ficou caracterizado essa questão. Muito bem. Só que o valor que é cobrado no pedágio do Paraná é algo estratosférico. Portanto, como eu disse, não é um pepino, é um grande abacaxi que terá que ser dirimido. Qual
foi a movimentação que nós fizemos na Assembleia, e aí eu falo como deputado estadual, que há 4 anos atrás participou da frente parlamentar contra a renovação do pedágio. Naquele momento, nós tínhamos o senhor Ricardo Barros, que dizia nos 4 cantos que iria prorrogar o pedágio, ou seja, com as mesmas pedagieiras, iria garantir que as obras que não foram feitas seriam terminadas, mas iria baixar o pedágio em cerca de 30%. Nós fizemos uma movimentação e conseguimos lograr êxito, porque a sociedade civil organizada ela foi contra esse processo e, graças a Deus, não foi renovado automaticamente. Portanto, veio agora, no dia 27 de novembro desse ano, finaliza os contratos. E houve um movimento de cima para baixo, do fato do Ministério da Infraestrutura querer colocar goela abaixo a tal da outorga. O que era a outorga? A outorga, ela dava um limite máximo de desconto e, em caso de empate, quem colocasse mais recurso, como se fosse um colchão para garantir as obras, ela ganharia. Inicialmente, essa outorga toda ia para o governo federal. Depois, 50% para o Estado e 50% para o governo federal. E mais adiante ela foi abolida. Por quê? Porque nós fizemos aí um outro movimento, a Frente Parlamentar sobre os Pedágios, e discutimos em diversas audiências públicas, nas médias e grandes cidades, a importância de ter um novo processo de licitação e que a outorga caísse fora. O governador Ratinho Júnior foi sensível a essa causa, isso é verdade, e todo esse movimento foi para que ele, que tem a responsabilidade de tocar o Estado, entrasse nessa parada, fosse a Brasília, conversasse com o presidente Bolsonaro, que depois passou para o ministro Tarcísio, e aquele absurdo que tinha sido colocado de cima para baixo fosse retirado. Muito bem, é o menor preço, ou seja, o maior desconto resolve o problema. Mas sempre houve um receio por parte do governo do Estado de que não acontecesse o que aconteceu 24 anos atrás, ou seja, um bando de picareta fizesse uma empresa, participasse, botasse um preço lá embaixo e depois não tivesse condições de exercer, que também é legítimo isso aí. Portanto, foi feito aí um novo momento, que foi o que o ministro Tarcísio teve semana passada aqui no Paraná. Eu não participei da reunião, mas soube através de notícias que chegaram a um denominador que, entendo o desconto, a partir de uma certa porcentagem do desconto, vai ter que fazer esse seguro, essa garantia, para que lá na frente esse dinheiro seja utilizado para fazer obras ou para aumentar mais o desconto. Portanto, eu acredito que avançou muito. Ah, é o ideal? Não, não é o ideal, mas sem sombra de dúvida nós temos que ser realistas e pé no chão e não querer só também vender tragédia, como o rapaz que estava dando a entrevista antes que eu, que só falam que as coisas ruins e as coisas boas não são divulgadas, e eu concordo com ele, para que nós possamos avançar. Então, assim, nós defendemos sempre o menor preço, entendo que o pedágio é algo que sangrou demais a economia do Paraná. Mesmo assim, o estado do Paraná cresceu muito, e com esse novo momento, e nós queremos acreditar que os valores que serão cobrados serão bem menores, nós teremos condições de usar até essa questão como uma ferramenta para que, se Deus abençoar o pós-pandemia, possamos sim trazer vários investimentos, vários recursos, para que nós possamos criar emprego, porque se criando emprego, você tem uma expectativa de dar dignidade para a população. Esse é o raciocínio que nós temos a respeito do pedágio, meu amigo Claudino. Muito bem, são 8 horas e 53 minutos, estamos conversando ao vivo com o deputado Anibele Neto. Deputado, 2 perguntas numa só, se o senhor me permite. O partido, o MDB, como ele vê a sucessão de Ratinho Júnior e, igualmente, em relação ao presidente Bolsonaro? O partido está aliado, não está aliado? Pelo que eu entendi, o senhor falou que vão lançar candidatos a deputado, estadual, federal e tal, mas o senhor não falou em candidato ao governo do estado aqui no Paraná. Como o MDB está em relação ao governo Ratinho Júnior e também a sucessão na presidência da República? O MDB do Paraná, ele não tem compromisso com o Ratinho, ele infelizmente hoje não tem mais compromisso com o Requião, que nos abandonou.
Nós não temos compromisso com o Lula e não temos compromisso com o Bolsonaro. O nosso compromisso é com o MDB. Como eu disse, neste ano, as eleições serão em outubro de 2022. Nós estamos em agosto de 2021, portanto, faltam 14 meses. Nós conseguimos avançar, que é uma convenção. Agora, nós temos que percorrer o Paraná, tentar fazer com que aquelas lideranças que estavam do outro lado permaneçam no partido. Eu, no primeiro discurso pós-resultado, pedi que todas as lideranças que tenham história no MDB permanecessem. Algumas saíram, muito poucas, e nós esperamos que fiquem, e ao contrário desse movimento, nós tenhamos as nossas fileiras reforçadas. E como eu disse, talvez você não tenha entendido, a base do MDB vai definir no ano que vem. Se precisar ter um candidato a governador, terá. Se precisar ter um candidato a vice, terá. Se precisar ter candidato a senador, terá. Mas o compromisso que nós assumimos com o presidente Baleia Rossi, junto com o deputado federal Sérgio Souza, é de termos uma chapa completa. Os movimentos, os desafios que teremos na frente nos dirão qual é o melhor caminho. Essa é a nossa intenção, sem sombra de dúvida. 8h55. Deputado, eu quero agradecer a sua gentileza em atender o nosso convite, conversar com a gente peito aberto, sem perguntas prévias, né? E eu gostaria de deixar o nosso microfone democrático à sua disposição para suas considerações finais, para abordar algum tema que, porventura, a gente não tenha tocado nessa nossa entrevista ao vivo, deputado Anibele Neto. Veja, Claudino, no meu gabinete, eu fiz questão de imprimir o documento do TRE e fiz um quadro que, para mim, é muito mais importante do que qualquer um dos diplomas que eu tenho como deputado. Portanto, eu largo um pouquinho do meu mandato e assumo de vez, com muito orgulho, com muita alegria, a questão do MDB. E eu farei de tudo para honrar o apoio de 76% dos delegados. Um delegado municipal, você deve ser sabedor, que geralmente é aquela pessoa que tem mais conhecimento político, que conhece a história do partido, não só no município, como na região, como no estado. E se essas pessoas históricas do partido, elas me deram essa oportunidade, eu tenho que fazer todo o meu sacrifício, todo o meu esforço para honrar esse tipo de oportunidade. Então, assim, eu vou fazer de tudo e serei sempre um soldado do partido. Nós iremos começar já nesse sábado o primeiro encontro regional, respeitando a questão da distanciamento em virtude do coronavírus, etc., no município de Toledo. Nosso objetivo é rodar todo o estado do Paraná, trazer lideranças. Eu criei, quando o João se licenciou para ser candidato a prefeito de Curitiba, eu assumi interinamente a presidência do MDB e eu criei um diploma Ulisses Guimarães, que significa que a cada diretório municipal ele terá a sua autonomia para definir 15 pessoas, vivas ou in memoriam, que sempre foram soldados do partido, para que nós possamos, sim, entregar esse diploma, que servirá como uma justa homenagem a esses guerreiros e essas guerreiras, que sempre, muitas vezes não sendo candidato, mas participando de reunião, dando a sua cara a bater, tendo posição, defenderam o nosso partido. É algo que talvez para muitas pessoas não seja importante, mas tenham a certeza que quem conhece a realidade do nosso MDB, as pessoas vão ficar muito orgulhosas, os familiares vão ficar muito satisfeitos e será, sem sombra de dúvida, uma ferramenta para que nós possamos mostrar o amor por esse partido, que tem um trabalho maravilhoso realizado em todo o estado do Paraná, no Brasil, desde a época em que foi criado, que lá atrás, o meu avô, que era do PTB, foi um dos fundadores. Portanto, a gente fica muito feliz, agradece a oportunidade e sempre que vocês tiverem interesse da gente ter essa conversa olho no olho, com franqueza, sem demagogia, falando limpo, olhando no olho, a gente estará à disposição.